Seja bem-vindo a mais Infolição em Vídeo, um programa que tem como objetivo comentar os nossos infos da semana. Hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Adalberto. O pastor Adalberto é mestre em teologia e ele tem uma paixão muito grande pelo tema desse trimestre. Por isso que nós temos ele como convidado hoje e com certeza queremos ter a presença dele em todo o trimestre, porque é um assunto que ele não só tem um domínio, mas que ele tem a paixão. Quero agradecer aqui a presença dele, pastor Adalberto, muito obrigado pela sua presença. Ele vai orar conosco, mas antes da oração que o pastor Adalberto irá fazer conosco, eu quero dizer para você que o Infolição está presente no Instagram e também está presente no Facebook, e você também pode solicitar, através do YouTube, a adição sua nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Nesse momento, o pastor Adalberto irá fazer uma oração. Por favor, pastor Adalberto. Oremos então. Nosso querido Deus, te agradecemos pelo privilégio de dar a tua palavra e pedimos que neste momento teu Espírito Santo seja nosso mestre, nos conduzindo, Senhor, no entendimento deste tema tão importante da tua palavra, que é o tema da aliança. Ilumina-nos, conduze-nos e revela para nós o que tu queres que saibamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aí os responsáveis por essa semana. Você sabe que a equipe Infolição é muito grande, e o autor do texto dessa semana é o pastor Moraes Júnior, aquele que vos fala. O design do Info foi responsabilidade do Pablo Amon, e a nossa capa, né, que você está vendo agora aí, a nossa ilustração de capa, foi, como todos os trimestres, como todas as semanas tem sido, é o nosso amigo Adianã Batista. Nós adicionamos aí o verso para memorizar no nosso design, na nova versão, está aí para você ver. Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A proposta da semana está aí. Nós iremos falar do significado da aliança, o propósito da aliança, os elementos da aliança, a essência da aliança e os personagens da aliança. Nós teremos 3, o autor aí inibiu alguns, inclusive Davi, mas nós teremos 3 que serão aí falados pelo pastor Adalberto. Ele vai ficar focado também aí nos elementos da aliança, mas vai ficar voltado mais para os personagens da aliança, que vai incluir todo esse cabedal de informações. E aí nós temos, a partir de domingo, fundamentos da aliança. A palavra aliança, ela objetiva expressar um relacionamento. No contexto bíblico, esse relacionamento contém alguns elementos fundamentais. E aí nós temos ele, resumidamente, promessa, obediência e cumprimento. Eu quero ficar aqui com essa parte de expressar um relacionamento. Deus, em Apocalipse, temos uma expressão lá que diz que Deus tabernaculará entre nós. Ele vai morar entre nós. E esse é todo o propósito de Deus desde Gênesis. Ele quer restaurar aquele momento em que, com muita liberdade, ele todas as tardes se encontrava com o casal, tinha um relacionamento tete a tete, e que o pecado nos tirou esse relacionamento. O pecado não permite que nós tenhamos contato com Deus. Então, esse relacionamento foi quebrado, e a aliança, ela visa exatamente isso, restaurar esse relacionamento. E aí nós encontramos uma base para essa aliança, que está na promessa que Deus faz para o homem. Deus faz uma promessa. Essa promessa, ela é condicional, porque ela pode ser quebrada pelo homem, e o homem pode também executá-la. E dependendo da ação humana, a promessa pode ser cumprida por Deus ou não, porque ela pode ser maldição ou bênção. E se o homem obedecer, Deus então cumpre a parte dele. Ah, tá. Você quer passar para a segunda, ou quer dar algum tapa aqui, algum adendo? Tá. Assim, nós temos o que o Kaiser Júnior, né, chama de a promessa. E essa promessa, ela é repetida em todas as ocorrências da aliança, e ela é de natureza incondicional.
Independente da resposta do homem, ela vai acontecer. Agora, tem promessas que são condicionais, né? Que ela só se cumpre se o homem fizer a parte dele. Nós vamos ver isso mais precisamente lá na aliança no Sinai, né? Mas a semente para Adão, habitar nas tendas de Sem, de Jeová, para Noé, o filho para Abraão, né? O filho depois lá em Davi, e o profeta, voltando um pouquinho, de Moisés, ele viria, né? Seria aí a parte incondicional da profecia clássica dentro da aliança, né? Seria incondicional. Agora, tem detalhes, algo menor, que sim, dependente da obediência do homem, senão Deus não faz. São incondicionais, né? E aí, agora eu quero passar ao pastor Adalberto, que ele vai esmiuçar um pouco mais os 3 próximos dias, né? Segunda, terça e quarta, que nós iremos falar, respectivamente, de Noé, Abraão e Moisés. Pastor Adalberto, o tempo aí é todo seu. Ok, essa aliança é a primeira vez que se usa a palavra berit, né? E como nós já vimos nos dias anteriores, a expressão fazer uma aliança é cortar uma aliança, né? Karat berit. Mas aqui essa expressão não aparece. Essa expressão é diferente. A expressão é como se fosse restabelecer uma aliança, certo? Então, é como se fosse pegar algo que já existisse e restabelecer, né? Ou então pegar algo que está caído e levantar. Então, o que acontece? Se Deus está restabelecendo sua aliança com Noé, dá a entender que já havia uma aliança antes, né? Aí nós deduzimos, eu não sei por qual razão o autor não mencionou, talvez por tempo, né? Seja pequeno aqui, só 7 dias na semana. Ele não mencionou a aliança com Adão. Então, o que está acontecendo aqui é que Deus está refazendo, ou seja, está confirmando, restabelecendo sua aliança, uma vez feita com Adão, aquela logo depois do pecado, e agora ele está reafirmando. E se você for perceber, tem alguns indícios lá, né? Deus ele dá a comida para Noé, né? Assim como também deu para Adão, só que dessa vez ele acrescenta a carne, né? Tem uma diferença, que é o fato de Adão tinha um domínio sobre os animais. Agora, no caso de Noé, infelizmente, havia aí um conflito entre o animal, né, e o ser humano, e aquela questão de derramar o sangue, Deus também cobraria o sangue, né? Mas ali é um primeiro momento, então, que essa palavra ela aparece na Bíblia. E o que eu queria dizer nesse ponto, a princípio, é que ela aparece no sentido de restabelecer, dando ideia que essa aliança já existia antes, né? E ali, no momento que Noé vai abençoar os seus filhos, ele diz que Jeová habite nas tendas de Sem. Acho muito interessante isso aí, porque ali reitera a vinda da semente da mulher, que é feita, cuja promessa é feita lá na aliança com Adão, né? Então, esse seria um ponto. Deus reitera a sua aliança e reafirma a sua promessa de vir, né, através da bênção proferida por Noé ao seu filho, de que ele viria e habitaria nas tendas de Sem. Nós sabemos que é exatamente de Sem que veio o povo de Israel e, por fim, veio o Messias, que é a grande promessa, né? E Deus faz uma promessa agora para Noé. Eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. E aí, então, ele traz uma segurança, como se Noé dissesse: Senhor, que segurança eu terei que isso vai acontecer? Ou seja, que não vai acontecer novamente um dilúvio. Aí, toda vez que você olhar para um arco-íris, eu vou me lembrar da promessa que eu fiz e não vou destruir novamente, né? Então, aqui traz segurança para a família de Noé, que isso não se repetiria mais, e Deus fielmente cumpre a sua palavra, né? Não temos mais um dilúvio universal desde aquela época. Temos pequenos dilúvios por aí, né, localizados, algumas regiões são alagadas, mas nunca mais um de natureza universal, né? E assim Deus trabalha para refazer a sua criação. O dilúvio, ele é a criação ao contrário, né? O Espírito Santo depois vem, ou o Espírito lá diz, o vento forte vem do Oriente e começa então a baixar as águas, e ele é como se estivesse agora reconstruindo, né? Refazendo
a criação. Noé, então, é um novo homem, o homem também da terra, assim como Adão, que com Deus, que Deus faz com ele a sua aliança, justamente reafirmando a promessa que já havia feito de que um dia ele vai fazer tudo de novo. Em tese seria isso. Alguma coisa para o pastor, colega aí, Moraes? Vai editando aí. Muito bom. Na verdade, posso editar, se você... Mas nessa aliança, me parece que tem elementos que são condicionais e incondicionais. É isso que eu entendi aí? Quando se trata das tendas Na bênção que... Primeiro, ela é universal, né? Algumas pessoas, principalmente com Abraão, argumentam que a aliança não é universal. Foi feita só com o povo de Israel, tem a ver só com Abraão e seu povo, que no caso é Israel. Mas a gente vai perceber que a aliança é feita com Abraão, certo? Mas em função do universal, ou seja, é com Abraão, mas é para todo ser humano. Não sei se eu consegui deixar. Então, ele faz com Abraão para alcançar o mundo. E a mesma coisa acontece aqui. Ele faz com Noé uma aliança universal. O que eu vejo de incondicionalidade, né, já que tocamos nessa palavra, é a vinda do Jeová. Né? Jeová vem habitar na tenda de Sem. Está dentro ali da questão das bênçãos, logo em seguida. Muito bom. Eu vejo aí como incondicionalidade. Já a outra parte, existe sim, porque Noé teria que construir a arca, Noé teria que pregar, então seria parte de Noé. Se Noé não fizesse, certa aliança não seria realizada, talvez Deus procurasse um outro para fazer com este aliança, aí a parte do homem seria a condicionalidade, né? E aí a preservação da criação, pelo menos no contexto humano, se dá a partir da família de Noé, e Deus recomeça, né, digamos assim, a humanidade. É uma tentativa, né, assim como Deus vai fazer depois com Abraão, vamos conversar já. Ele vai tentar começar de novo. Então, certo? Cada vez que o homem fracassa, Deus reafirma a sua aliança e tenta mais uma vez o mesmo projeto que ele estabelece desde o início. Muito bom, pastor. Muito bom mesmo. Então aí está nas suas mãos novamente aí, a terça-feira, aliança com Abraão. Ok. Abraão, ele é chamado como se fosse um segundo Adão, né? A ligação de Noé com Adão seria a questão de ser homens da terra, né? Cultivar a terra, e Adão também recebe o trabalho de cuidar ali do jardim, como homens da terra. E Abraão, ele é chamado também como se fosse um segundo Adão. Eu vejo, sim, que Deus está tentando de novo, né? Não na perspectiva dispensacionalista, que cada aliança é uma tentativa que se frustra, Deus tenta uma outra estratégia, na realidade não é isso. Ele é fiel à sua aliança, o projeto é o mesmo, mas cada falha humana ele restabelece, né, o seu projeto. Adão falhou, aí Deus reafirma na aliança ali, prometendo o descendente. Existe o dilúvio, o homem fracassou, a humanidade entrou em corrupção, aí Deus, então, chama Noé, vamos prosseguir. Acontece a Torre de Babel, capítulo 11, aí no capítulo 12, Deus chama Abraão, agora é o seguinte, a humanidade está distante, se voltou de mim, né, se distanciou de mim, eu disse que não destruiria novamente a terra com dilúvio, eles não acreditaram, construíram para si uma torre, então houve um fracasso novamente humano. Aí Deus chama então Abraão e vamos tentar novamente. E quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, eu vou te dar uma terra. Seria mais ou menos uma referência ao Éden, né? Uma terra. E disse: olha, eu também vou te dar uma descendência. Assim como Deus disse para Adão: Adão, você vai crescer e se multiplicar. Deus chama Abraão e disse: Abraão, a sua descendência vai ser tão grande como a areia do mar ou como as estrelas do céu, né? Então, é Deus começando de novo. Então, ele dá uma terra, como se fosse um Éden, que vai ser Canaã, um povo, que vai ser Israel, certo? E ele, então, faz de Abraão o que Adão, ele deseja fazer de Abraão aquilo que Adão deveria ter feito. Adão trouxe para a humanidade maldição, quando ele deveria trazer bênção. Então, Deus chama Abraão e disse: Abraão, você vai ser um canal de bênção para toda a humanidade. Então, é Deus novamente tentando, né? Agora, a partir de Abraão. E Abraão, como novo Adão, agora um canal de bênção, ele, através de seus semelhantes, seus descendentes, perdão.
e vai ter uma descendência, assim como Adão deveria frutificar, e também vai ter uma terra, certo? Então, a palavra interessante aí é a palavra semente. A palavra, não sei se a pronúncia seria essa, zerá, semente, que é a mesma lá descendente de Gênesis, certo? E ela se repete aqui, como se fosse ligando, né, uma aliança a outra. E Abraão seria isso. É Deus tentando de novo. Traz Abraão como se fosse novo Adão, para que ele frutificasse, vai dar para ele uma terra, restabelece para ele a promessa da semente, só que ele chama aqui, nossas traduções aqui é como filho, né? Abraão, vou te dar um filho, e está em conexão, porque a palavra é a mesma, lá com a semente. Né? Então, Deus está restabelecendo, reafirmando, dizendo, olha, embora vocês tenham falhado, eu continuo firme na minha aliança. A minha parte eu continuo fazendo. Pastor Alberto, eu não sei se é uma discussão para o momento, mas o senhor citou um nome aí, e acho que se o senhor tiver à vontade para responder, em a toque de caixa, o senhor citou aí o dispensacionalismo, né? Uhum. Que é uma coisa muito parecida com a ideia de aliança. O senhor poderia se diferenciar nesse momento ou podemos deixar para outra hora, para outro dia? Diferenciar o conceito de aliança e de dispensação. Tá. O que eu entendo basicamente, nós temos aí uma primeira coisa, é indiscutível de que o tema da aliança é um tema dos mais importantes da Bíblia. Alguns acreditam que é o tema da Bíblia, é o grande tema centralizador que agrupa todos os outros, ou que todos os outros estão debaixo do seu guarda-chuva, digamos assim, né? Então, isso é discutido. Uns acreditam que é o grande tema, alguns dizem não é o tema, mas é um dos mais importantes. Então, isso aí é fato. Se é o tema da Bíblia, ou se é um dos mais importantes temas da Bíblia, isso é indiscutível. Eu acredito que é o tema da Bíblia, né? Acho que a gente deve, entendendo a aliança, a gente vai entender a história da redenção. Discorrendo, então, toda a história vão perceber um Deus que, tendo uma vez sua aliança sido quebrada pela parte do homem, vai trabalhar para restaurá-la. Temos em Gênesis a aliança quebrada. Deus se propõe a fazer do ser humano reis e sacerdotes, certo? Sobre a terra. O rei, e a Ellen White diz isso, acho interessante na lição passada, ela diz que Deus fez de Adão um rei sobre a terra. Essa parte eu grifei ali no comentário da lição, né? Achei muito interessante. Então, é aquele governador sobre a terra. Adão governaria a terra como um rei, né? E o outro papel de Adão seria um sacerdote, aquele que levaria a humanidade em submissão, obediência, adoração a Deus, né? E ele, infelizmente, falhou. Quando você vai no decorrer das alianças, lá na nova aliança, no Apocalipse, você vai ver que Jesus Cristo, o segundo Adão, ele faz esse papel e o resultado da sua obra é que ele nos constitui reino de sacerdotes. Ele restaura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que é um plano só que discorre em toda a história da Bíblia e se consuma lá na frente. O Éden, de Gênesis, é a Nova Jerusalém do Apocalipse, né? As semelhanças são irrefutáveis ou incontestáveis, melhor dizendo. Okay. Já temos uma outra visão, tem várias, mas vou citar apenas duas, né? Que é essa que você falou, e mais a questão da nova aliança. Eu vejo a teologia da nova aliança como algo muito parecido com o dispensacionalismo. A ideia da nova aliança é que nós temos uma aliança até Malaquias, digamos assim. É uma aliança que não deu certo. Jesus Cristo vem, destrói essa aliança e faz uma nova, certo? É como se aquela aliança de símbolos, da lei, né? Era uma aliança que tudo dependia do homem, certo? E na nova aliança, não, tudo depende de Deus, nós somos salvos por Deus, não como se na antiga nós fôssemos salvos pela lei, nada disso. Né? E aí vem a questão do dispensacionalismo. Dispensacionalismo tradicional, nós temos vários, né? Mas o tradicional apresenta, não sei se vamos lembrar de todos, mas o tradicional apresenta 7 dispensações, né? E em cada uma dessas dispensações é uma tentativa de Deus de se relacionar com o homem que fracassa. Aí Deus diz, não, esse aqui não deu certo, vou tentar outra coisa, certo? Essa aqui não deu certo, vou tentar outra coisa. E
Vamos lá, né? A primeira delas é a dispensação da inocência. É Adão antes do pecado, né? Eu não vou conseguir lembrar de todas, mas eu vou buscando aqui. A segunda, se eu não estiver enganado, é a dispensação do governo. É quando Deus faz aliança com Noé, e agora, através daquela aliança, ele chama ele para governar, digamos assim, o mundo, né? Dizendo, olha, se você derramar o sangue de alguém, o sangue vai ser requerido de ti e tal. Aí vem a aliança da promessa. Eu sei que eu já perdi uma aí. Aliança não, a dispensação da promessa. É Deus tentando se relacionar com o homem através de fazendo promessas. Aí vem a mais importante de todas, a mais discutida e debatida, que é a aliança ou a dispensação, desculpa, a dispensação da lei. É Deus buscando se relacionar com o homem através da lei. Ou, em outras palavras, é Deus tentando salvar o homem através da lei. Não deu certo. Aí Deus diz agora, não, agora eu vou salvar o homem e vou salvar pela minha graça. Aí vem a dispensação da graça, né? Aqueles que buscam guardar a lei e acreditam ainda na vigência da lei são tidos como ainda na dispensação da lei, né? O que eu vejo como diferença, pastor Moraes, é que cada dispensação é uma tentativa divina de salvar o homem, que dá errado, Deus desiste dela e tenta uma outra. Certo? Na visão dispensacionalista, né? Muito boa. Na visão aliancista, é diferente. Deus tem um plano só, e esse plano percorre todas as escrituras, do início ao fim. Então, eu acho muito bonito, né? Muito boa. Então, essa ideia de você tem a inocência, a consciência, governo humano, promessa, lei e graça, foram planos que foram falhando e Deus não tem uma continuidade, né? Isso, essa é a diferença. Então, muito bom, professor. Essa é a diferença. Ok, então vamos para... Mostra uma linha percorrendo todo, né? Muito bom. Agora, aí, para fechar a questão de personagem, inclusive, você que está nos ouvindo aí sabe que, além dos personagens que estão sendo citados, o pastor Adalberto já conseguiu aí falar da essência, dos propósitos, e já a gente está cumprindo a promessa que foi feita no sábado, né? De tratar desses assuntos da aliança e dos seus periféricos. Então, pastor, a aliança com Moisés, fale as peculiaridades aí. A aliança com Moisés, eu vejo como a mais importante, no sentido de que nós chegamos ao cumprimento das promessas feitas a Abraão, certo? A grande promessa do filho não está aqui ainda cumprida, né? Mas as promessas que ele diz, eu vou te fazer um povo, está aí. Eu vou te dar uma terra, está aí, né? Então, Deus faz de Abraão uma nação, um povo, uma terra, certo? E ele promete também para Sara que ela seria mãe de reis. Então, dentro em breve, nós teremos Davi, né? Saul, Davi e tal. Então, todo o ambiente para o cumprimento da grande promessa está pronto, que é a aliança com Abraão, com Moisés, desculpem. Então, o que é a aliança com Moisés? Se você for ver Êxodo 6, lá vai dizer o seguinte, Deus diz assim, eu ouvi o clamor dos meus filhos e me lembrei da aliança que eu fiz com seus pais, com Abraão, com Isaac e Jacó. Então, o que é a aliança com Moisés? Em quase que totalmente, o cumprimento da aliança que ele fez com Abraão. Temos agora um povo, temos agora uma nação, certo? E agora Deus vai organizar essa nação, no momento que ele chega e dá a lei, né? É interessante que no texto da aliança, Deus, do capítulo 19 em diante de Êxodo, ele vai começar a organizar, porque agora ele tem um povo, né? E o povo deve ser regido por leis, porque senão a coisa desanda, né? Então, Deus dá como bênção da graça da aliança, ou bênção da aliança da graça. A aliança de Moisés é uma aliança da graça. A própria história mostra. Ele livra Israel do Egito. Em seguida é que ele vai dar a lei. Então, qual é a primeira bênção dessa aliança que é de graça? É a lei. Deus, então, dá leis para que os seus filhos se mantenham dentro do caminho, certo? Vocês não vão ser como os egípcios e nem como os cananeus, né? Vocês não vão ter o Deus antes de mim, vocês não vão chamar meu nome em vão, não terão imagens, vão guardar o sábado, vão honrar os pais de vocês, e aí, por diante, não vão matar, não vão roubar, não vão tarará, tarará. E aí Deus dá uma outra bênção, porque as pessoas diziam assim, e agora, como é que nós vamos saber a vontade de Deus? Porque os cananeus têm necromantes, né? Eles têm a forma de constar a Deus. E quanto a ti, Jeová? Aí Jeová diz, eu vou dar para vocês profetas,
para que os profetas falem por mim. Então, outra coisa que ele dá é o dom de profecia, né? Então, ou seja, o que Deus está fazendo? Deus está organizando o seu povo. E aí vem, mais do que em todas as outras, ao meu ver, as condições, né? E quais são as condições? Se vocês guardarem os meus mandamentos, serão a cabeça e não cauda. Se vocês guardarem os meus mandamentos, não terão as enfermidades que coloquei sobre os egípcios. Se vocês guardarem os meus mandamentos, terão para dar e emprestar e nunca pedirão emprestado. Por quê? Porque Deus agora chamou Israel como seu servo para que ele preparasse todo o ambiente universal para a chegada da realização da grande promessa. Paulo, em Atos, não sei se é 23:3 ou 13:23, diz que da descendência deste, reverendo Davi, veio então o cumprimento da promessa, que é Jesus Cristo, né? Então, o que eu vejo na aliança de Moisés é isso. Deus agora organizou o povo, certo? Com leis, deu profetas para que dirigisse o povo no caminho, a fim de que o ambiente todo fosse preparado, o cenário fosse preparado para a chegada, então, da grande promessa, da realização da grande promessa, que era, que à medida das alianças vai aparecendo uma perspectiva diferente, né? Mas aí seria, então, no tempo de Jesus Cristo, visto como o grande Messias, né? A questão do ungido, já uma referência à aliança de Davi, né? Em cada uma ele recebe um nome, é a semente, é o filho, é o profeta, é o filho de Davi, né? Mas vem o grande prometido, vou chamar assim, então, o grande prometido, né? Porque em cada aliança ele recebe um título diferente, ou pelo menos diferenciado, né? Porque algumas se repetem, mostrando o fio que há entre todas elas. A aliança com Moisés seria isso, pastor Moraes, é a realização das promessas feitas a Abraão, certo? A fim de que, como uma nação, eles, luz, brilhassem para o mundo e preparassem o ambiente para a chegada do grande prometido, realizando a promessa que percorre todas as ocorrências da aliança. E nós sabemos que é Jesus de Nazaré, que depois ficou conhecido como Jesus o Cristo. Ou Agora, Jesus. pastor Dalberto, o senhor mencionou aí 3 ideias concorrentes, que, inclusive, o senhor alegou que a nova aliança que é muito parecida com o dispensacionalismo, né? Mas a lição dessa semana fala da nova aliança. Como é que eu diferencio essa nova aliança, né? Como é que eu identifico ela? Que essa nova aliança aqui não é a mesma nova aliança similar ao dispensacionalismo. Eu vejo da seguinte forma, a nova aliança ela divide em 2 concertos. O primeiro concerto vai até a cruz, digamos assim, né? Vendo os livros, seria até Malaquias. Aí, essa é uma aliança que foi feita através da lei, certo? O homem poderia ou deveria agora alcançar a sua salvação por meio da lei. Eu vi uma vez um pregador dizendo o seguinte: na antiga aliança, tudo dependia do homem. E ele é teólogo da teologia da nova aliança. Tudo dependia do homem. E o homem não conseguiu, o homem fracassou. Então Jesus vem, Deus se fez um homem, e ele disse: olha, essa aliança aqui não deu certo. Aboliu na cruz. E aí ele estabelece uma nova aliança. E esta aliança, uma vez que ele sabe que o homem não é capaz, ele estabelece com base na sua graça. Então agora, a aliança, a salvação depende só de Deus. Onde entra, quem pensa dessa forma também está atrelado aí, ou tem uma tendência à predestinação, né? Então depende só de Deus. Então, na nova aliança, Deus determina quem vai salvar. A graça é a graça dele e não depende nada do homem. Seria essa. Agora, com relação à nova aliança. A nova aliança, ela não é nova no sentido de passou a existir, ela, na realidade, é a consumação da antiga aliança. Certo? Tem uns textos aqui em Ezequiel que eu gosto muito. Eu vou mencionar porque eu gosto muito desse texto, eu acho que dá para sintetizar bem e responder a sua pergunta. Ezequiel, está marcado na minha outra Bíblia, 37, 24 em diante. Veja só, você vai perceber aqui nesse texto que todas as alianças, ou seja, não todas porque é uma só, né? Mas todas as ocorrências da aliança, elas se sintetizam
na nova aliança. Quem fala de nova aliança, mais precisamente, é Jeremias, né? Mas Ezequiel também fala da nova aliança. Ele fala que vai colocar o espírito dele, né? Jeremias diz que Deus vai colocar a lei no coração. E Ezequiel diz que Deus vai colocar o espírito no coração da gente. Ou seja, os dois falam de nova aliança. Então, aqui eu vejo como uma referência à nova aliança. Então, é 37, Ezequiel 37, 24 em diante. Veja só. O meu servo Davi reinará sobre eles. Que aliança é essa? Aliança com Davi. E essa referência, Davi aqui já não estava mais na terra, digamos assim, né? Então, esse Davi aqui é o Messias. Todos eles serão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Que aliança é essa de estatutos, leis, juízos? Aliança do Sinai. Verso 25. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, da qual vossos pais habitaram. Habitarão nela e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente. Novamente ele volta para a visão de Davi, certo? E faz a referência à terra como uma aliança de quem? De Abraão. Ele prometeu a terra para Abraão, né? Daquela terra. Verso 26. Farei com eles aliança de paz, aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo será com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações sairão, verso 28, saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, aqui a gente vê uma síntese das alianças, certo? Aqui tem referências, aliança com Davi, tem referências, aliança com Moisés, tem referência, aliança com Abraão. O que eu observo é que a nova aliança, né, é a consumação das alianças anteriores. Não uma nova, inteiramente nova. Não, ela é justamente a realização das anteriores. Olá, amigos, tivemos um problema técnico, perdemos assim o contato com o professor Adalberto, mas já estamos no último slide e eu gostaria de concluir essa fala com esse texto aí que foi resumido de Ellen White, que diz o seguinte: o jugo que liga ao serviço é a lei de amor que foi revelada no Éden, proclamada no Sinai e escrita no coração. É a lei, ou é ela a lei que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Então, o pastor Adalberto não está aqui, mas você percebeu a paixão que ele tem pelo tema, né? Ele não só conhece o tema, mas ele tem paixão, e eu coaduno com ele com o assunto da aliança, que ele crê que do Éden até Apocalipse nós temos um fio que liga toda a história da raça humana, inclusive a história da graça de Deus, e esse fio é a aliança. Então, esse trimestre nós iremos compreender muito mais sobre a aliança, e a nossa visão, a nossa perspectiva de alguns temas que são centrais e periféricos irão fazer mais sentido quando nós entendermos a aliança como pano de fundo. Muito obrigado a você. Obrigado, pastor Adalberto. Eu sei que você vai assistir esse vídeo até o final. Me perdoe pela tua queda. Obrigado pela tua companhia. Esperamos o Senhor em muitos outros programas para brilhantar aqui os nossos comentários, tá? Deus abençoe você e aqueles que nos ouviram todos. Eu quero, neste momento, fazer uma oração. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer por esse tema tão bonito que estudamos hoje. Queremos te pedir que essa mensagem ela chegue longe e que ela possa auxiliar pessoas nas suas classes, com seus alunos. Nos dê a tua bênção, a tua iluminação para poder abençoar mais pessoas. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.